Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Você manda para o Jurídico Podcast, seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila, como de costume. Sigo aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Cara, essa última semana, o que teve de pílula que eu acumulei pro próximo episódio, vai dar quase um episódio só de pílula só, depois que a galera ficou pedindo pra voltar com as pílulas, mas... Promete a dívida, hein, Pedro? E hoje tem um negócio diferente aí, vamos que vamos. Natália, como vai? Gente, eu vou super bem. Quem acompanha o Manda Pro Jurídico viu que eu tive uma super novidade. Saí do corporativo, fui pra advocacia, me tornei sócia de um escritório. Só se fala sobre isso no mercado, hein? Só se fala sobre isso no mercado jurídico. Se você não tá falando sobre isso, você não tá antenado no mercado jurídico. Brincadeira. Mas, enfim, muito bem, novos desafios, cheio de gás. Tô me sentindo, assim, uma adolescente cheia de gás. Inclusive, agora tá respondendo perguntas sobre transição de carreira também. Agora eu tô falando até sobre transição de carreira, gente. Você vê que a gente só amplia o portfólio. Mas falando sobre lugares diferentes, Pedro, explica pra gente que lugar diferente é esse que a gente tá. cara, a gente tá aqui no Leaks hoje, vamos entrevistar o Ricardo Campelo. Ele tem LLM nos Estados Unidos, é sócio do Leaks, e hoje vai falar um pouco com a gente sobre o famoso vape, né? Cigarro eletrônico, Vape, podzinho. Chama do jeito que você quiser. É cigarro, eu já vi que tem até umas nomenclaturas. É cigarro, essa é a novidade, né? Metaverso aí, meio dessa geração nova. Mas a gente vai falar aqui hoje sobre isso. Inclusive, eu queria falar com você, a primeira pergunta que eu tenho, assim, cara, o cigarro eletrônico, vamos, o vape, teve um boom muito grande no Brasil, mas acabou sendo proibido, né? E mesmo assim ainda tem muita gente que consome os cigarros eletrônicos, os vapes. A gente, por exemplo, está aqui no podcast, tem o Igor 3K do Flow, que ele, toda gravação basicamente ele tá lá fumando o vapezinho dele. Cara, qual o tamanho desse mercado, se ele vier a ser legalizado o vape aqui no Brasil? Tá, vou te responder. Mas primeiro, deixa eu só dar um passo para trás para dizer o seguinte. A gente fala vape, fala cigarro eletrônico, cigarettes, né? E tem vários nomes que a gente usa. Mas essas expressões, elas na verdade, ela não é a expressão oficial. Então eu sei que a gente tem que descomplicar o juridiquês, vou fazer o esforço, mas a gente tem que voltar atrás e usar, né? Eu, pelo menos, né, tem que fazer referência à expressão que está lá na regulação. A gente tem uma variedade muito grande de produtos sobre esses nomes, né? Então você tem, por exemplo, produto de aquecimento de tabaco, que não é considerado ou não é usado o vape, o pod e tal. São produtos de aquecimento de tabaco. E você tem os cigarros eletrônicos, que eles não têm tabaco, né? Eles vão ter nicotina na maioria das vezes, né? De alguma forma sintética, por exemplo. Ou então podem não ter nicotina e vão ter algum flavorizante, um gostinho de alguma coisa e tal. Todos esses produtos a Anvisa chama de dispositivo eletrônico para fumar, ou DEF. Tá? Então, essa é a expressão que a regulação usa. Hoje, 100% do mercado de DEF é ilegal. 100%. Né? Não parece. Você compra isso em qualquer lugar. Perfeito. Pô, quer ver se tá abrindo o Jobi, tá vendendo um vapezinho ali. Ficar ali na Dias Ferreira. Exatamente. Então, a facilidade indica o contrário, mas ele é 100% ilegal. Então, o produto que entra aqui, ou entrava porque alguém trazia para o consumo próprio, né, através de importação, por exemplo, na bagagem e tal, o que passou a ser proibido, ou então é contrabando puro e simples, atividade ilegal criminosa. Se esse mercado fosse regulamentado, tem um estudo, se eu não me engano, da Federação das Indústrias de Minas Gerais, que diz que seria um mercado entre 7 a 10 bilhões de reais por ano. Isso de receita, né? Estima-se que em termos de arrecadação, estaríamos aí em torno de 3 bilhões de reais, e em termos de geração de emprego, se obviamente tivesse produção, né, do tabaco, por exemplo, aqui, plantio e tal, algo em torno de uns 120 mil novos empregos, né? Então, é um volume muito grande, né, de recursos, de esforço, de energia que está hoje em dia toda concentrada no mercado ilegal, né? Bem significativo o mercado, né? Bem significativo, sim. Eu acho que a gente sempre consegue traçar um paralelo. Por exemplo, a gente já fez um episódio no Manda Pro Jurídico quando a gente falou sobre sobre a regulamentação da maconha, do uso da maconha em alguns estados, nos Estados Unidos. Sim. E como lá você tem o federalismo de fato, em que estados podem legalizar e os estados podem proibir, havia muito claramente a diferença de em tese, renúncia de receita, né? E isso é bem relevante quando a gente está falando sobre esse tipo nesse caso, dispositivo, porque a gente está... Enfim, uma agência reguladora está se mantendo contrária, mas ao mesmo tempo é um movimento social de consumo, é difícil, né? Não é uma decisão fácil. Mas... Eu acredito também que isso parta de uma perspectiva até anterior ao direito em si. Eu acho que a gente começa a entender um pouco do comportamento humano mesmo. Quando a gente está falando de
a gente está falando de drogas, né? Maconha, como a gente falou já em outros episódios, e a gente já pode falar do cigarro também, que é uma, apesar de regulamentada também, tem um aspecto viciante pela nicotina. Você pode falar do álcool, etc. Tem várias drogas que são regulamentadas, outras não são. E as que não são continuam sendo consumidas apesar da ilegalidade. Sim. Então, por que não regular de uma forma, como por exemplo o cigarro, que a gente teve eu até vi um recorte de uma conversa no Senado nesse sentido, ou na Câmara, agora não vou lembrar, que do desincentivo através da regulamentação do consumo do cigarro. Por exemplo, a legislação no Rio de Janeiro, que você não pode fumar em ambiente fechado. Sim. Por exemplo, aquelas imagens bastante agressivas, né? Sim. Nos maços. Sim. Eu acredito que nós possamos encontrar denominadores comuns para que as regulamentações que estão por vir não também espalhem um vício perene na sociedade, mas que seja só mais uma ferramenta de consumo que seja regulamentada, tributada, conforme a legislação brasileira, correto? Exatamente. Você falou em cannabis, Natália, o Supremo está caminhando nesse sentido, né? Hoje em dia já existe uma regulação, né? E eu trabalho um pouco sobre isso, então posso falar um pouquinho. Existe uma regulação para o uso medicinal, né? Mas para o uso recreativo ou uso adulto, como se fala lá fora, realmente continua sendo crime. E o Supremo está decidindo exatamente agora, está com o julgamento parado, para descriminalizar, né, o porte para fins de consumo pessoal, né? E aí estão definindo qual é uma quantidade, qual vai ser o parâmetro que vai ser definido. Mas a gente está no movimento exatamente de entender que a proibição pura e simples, né, até como questão de eficiência, de eficácia, de buscar o objetivo pretendido, não funciona, né? Com certeza. E a realidade atual que o Pedro estava levantando, quer dizer, um mercado 100% ilegal, né, a proibição, ela foi decidida, né, recentemente pela Anvisa para manter, mas ela foi estabelecida em 2009. Sim. Então, quer dizer, hoje o mercado 100% legal, ele é fruto de uma proibição que não adiantou de nada, né? Então, né, Só cresceu o mercado. Né? A estimativa é que nos últimos 5 anos aumentou em 600% o número de usuários. Eu tenho a sensação. Mais de 3 milhões de pessoas supostamente não usaram, né, ou não usaram e passaram a usar de 5 anos. Eu tenho a sensação que esse boom veio pós-pandemia, né? E é interessante a gente refletir sobre isso, porque como eu já sabia que a gente ia tratar desse tema, eu viajei agora recentemente, voltei tem 15 dias para o Brasil, fui em alguns países e eu fiquei observando o consumo de vape. Vários países em que eu fui, você tem lojas de vape, lojas que só vendem vape. Você vê escrito assim, na porta, vape, você entra, vape, vape, vape. Vende em todos os lugares, gente. Estou chamando de vape porque frequenta Dias Ferreira e toda vez que você está sentado lá, tem uma pessoa que para do seu lado e fala, vape, vape. Enfim, por isso E não estou... é só Dias Ferreira, não. Pode falar de Legado Maciel, pode falar da Tijuca, lá como é que fala da Tijuca que tem, gente? Essa vanhagem, buchicho. 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 Não tem Lapa. Mas a gente tá em outro lugar nessa discussão, né? Tem países que já avançaram um pouco, né, Ricardo? Ah, sim, sim. Hoje em dia, olhando para o cenário internacional, mais de 80 países já regulamentaram a comercialização com restrições assim bem severas em termos de propaganda, né, limitando ou proibindo propaganda de uma forma geral, limitando para quem pode consumir, né? Então, sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, e aí você está falando de federalismo, é interessante observar nisso também, os estados têm uma regulação federal, né, que é feita pela Anvisa lá dos Estados Unidos, o pessoal chama de FDA, né? Mas tem regulações estaduais também que têm algumas regras que são super interessantes para a gente importar para cá. Por exemplo, distância mínima de escola, proibição de venda em postos de autoatendimento, exatamente para evitar, né, criança, acesso para criança, para adolescente, por jovem. Então, existem vários países com regulações com diferença, mas com regulações em pontos centrais que são unânimes, que funcionam, né? A gente pode falar um pouco mais disso para frente. E o Brasil, e engraçado porque a Anvisa, né, se orgulha muito de estar sempre alinhada com as melhores práticas internacionais, né, regulatórias de outros países do mundo. E nesse caso aqui, quer dizer, se parar para olhar para os países que permitem a comercialização, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Austrália, União Europeia, praticamente toda. Quem é que não permite? Venezuela, Argentina, Coreia do Norte e Iraque. Acho que não é exemplo, não é um bom parâmetro, né? Então, e nesse caso a Anvisa não está acompanhando. Isso que você falou é interessante, porque quando a gente pensa no Estado, seja ele qual for, né? A gente está falando do brasileiro, mas a gente pode falar sobre qualquer outro, tutelando o bem-estar do cidadão no limite de dizer, eu posso permitir que isso seja circulado, vendido e consumido ou não,
é mais inteligente por parte do Estado quando ele permite a circulação, mas ele controla as regras do jogo. Claro. Porque senão você não controla as regras do jogo. E você cria um mercado completamente paralelo que você não tem o menor acesso. Que você não faz a menor ideia de como ele ocorre. Então não é, até em termos de estrutura, talvez não me parece uma decisão tão sensata, né? Você falou muito dessa questão da Anvisa ter um posicionamento sempre condizente com as melhores práticas internacionais e também falou que a Anvisa recentemente manteve a decisão dela da proibição, né? E o paralelo está rolando agora no Senado, hoje na Câmara, ontem foi no Senado. Para quem não sabe, a gente está gravando hoje, é dia 22 de maio de 2024, mas ontem teve uma audiência pública no Senado, hoje está rolando na Câmara. Você acha que as pessoas que estão participando disso tem noção desse cenário global? Quem é que decide se a Anvisa der um parecer, por exemplo, técnico, mantendo a proibição, ainda que depois dessas audiências o Senado falar, não, eu vou botar uma lei aqui agora, a gente vai aprovar essa lei e vai poder comercializar? Quem é que decide? Como é que funciona esse jogo de poder entre a Anvisa e Não, Congresso? essa pergunta é bem interessante. Bom, eu, como advogado, diria que quem manda é o judiciário, né? No final das contas, e a gente, né, pode falar um pouco sobre isso, é muito provável que um lado ganhando ou o outro lado ganhando, o negócio vai parar Vai ter chorando no STF. Vai ter, muito provavelmente. Mas a Anvisa já decidiu. Então, hoje já existe uma decisão formal, né, da Anvisa mantendo a proibição que ela instituiu lá atrás, tá? E ela proibiu lá em 2009, depois de um tempo pressionada pela indústria, ela voltou a olhar o assunto e tal, né? Foi olhar as referências científicas e entre as alternativas que ela tinha elencado, que era permitir a comercialização, só manter a proibição, ou manter a proibição e implementar ações que ela chamou de não normativas, né, porque não seriam normas, assim, de propaganda, né, se melhor comunicar com a Polícia Federal para fins de restringir a entrada, enfim, fiscalizar o mercado digital, né, porque é uma fonte de venda desses produtos e tal. A Anvisa decidiu isso, então tem uma decisão. Bom, aí a pergunta verdade, né, ontem o Senado conduziu uma audiência pública lá na Comissão de Assuntos Econômicos, se não me engano, e hoje a Câmara, né, hoje, dia 22, a Câmara conduziu uma outra audiência pública. Então, quer dizer, o Congresso brasileiro está analisando a questão. E aí, quer dizer, pode ele decidir, né, contrariamente a uma decisão da Anvisa? Na minha humildíssima opinião, pode. E pode porque o Congresso... Existem alguns PLs, né, nesse sentido, tem PL proibindo, tem PL a favor da regulamentação, mas a Anvisa, a missão institucional da agência, né, está lá na lei de criação da Anvisa, é promover a saúde da população através do controle de produtos. Então, a Anvisa vai analisar essa questão unicamente pela ótica da saúde. Ela não vai analisar outras questões que devem ser levadas em consideração, como, por exemplo, o impacto na atividade ilícita. Quer dizer, hoje em dia, qualquer pessoa que compra produto está contribuindo para o crime. Essa é a realidade, né? Impacto econômico, você está falando aqui, tamanho de mercado. Sim. Você acha que o servidor da Anvisa vai parar para avaliar se... questão tributária, quanto vai arrecadar o Estado? Mais técnica mesmo. Exatamente. Saúde. Exatamente. Sim. Então a Anvisa não vai parar para olhar isso, não vai passar pela cabeça do servidor da Anvisa, né? E aí, a gente está falando um pouco de pragmatismo aqui. Se você for olhar hoje em dia para a realidade da Anvisa, nua e crua, ele não vai, o servidor não tem tempo para quase olhar nada. Porque, só para você ter uma ideia, Pedro, a Anvisa total chegou a ter 2.700 servidores. Hoje ela tem 1.400, 1.500, tá? No FDA, total tem 18 mil funcionários. Caramba, que diferença. A área do FDA que cuida de produtos de tabaco tem 1.100 funcionários. Então, só... Que é quase o tamanho da Anvisa. O equivalente, né, do FDA, né, na Anvisa, que é a GGTAB, tem 11 servidores. Então, você imagina os 11 servidores. Tudo bem que hoje é processo eletrônico, mas na época era físico, devia ter a mesa até o talo de processo, né? Perguntar para ele assim, querido, você quer regulamentar mais uma nova linha de produtos? Eu quero dizer, óbvio que não, né? Querido. Vai dizer por uma questão de preguiça. Óbvio que não é preguiça. Os servidores da Anvisa são super qualificados, super empenhados, fazem um trabalho hercúleo. É uma questão de responsabilidade. Ele fala, desculpa, eu não consigo. Claro, fazer uma análise dessa. Exatamente. Então, o lugar, né, correto para esse debate acontecer é no Congresso, que vai levar em consideração aspecto econômico, vai levar em consideração aspecto tributário, aspecto de saúde, tem que levar em consideração a opinião da Anvisa, vai levar aspectos jurídicos que a Anvisa não vai parar para olhar. Acho que a Anvisa vai parar para avaliar se isto é uma interferência indevida na minha autonomia de vontade como indivíduo para decidir o que eu consumo e o que eu não consumo. Não é o tipo de ponderação que um servidor da Anvisa vai fazer, né? Porque, assim, não é o que ele está acostumado a fazer. Então, acho que o Congresso está decidindo, está analisando, está conduzindo, né, as audiências, está buscando informações e vamos ver para onde ele vai. E se você acha que chegando no STF,
Qual a sua sensibilidade, como isso vai ser julgado? Vai ser um daqueles projetos de lei que chega lá e vai ficar encostado? Tem algum clamor social que tente jogar isso para frente? Como é que você acha que vai ser conduzida essa questão? Assim, já existe algum voto antecipado que os ministros hoje em dia Gostam de fazer declarações. Já existe alguém que se manifestou nisso? Como é que tá? Manifestação de ministros sobre o assunto dos dispositivos eletrônicos de fumado, dos DEFs, eu não conheço, não. Mas certamente vai desembocar no Supremo Tribunal Federal, né? Com certeza. Por um lado ou pelo outro. Quer dizer, se o Congresso edita, né, aprova, por exemplo, o projeto de lei da senadora Soraya, né, Tronic, que estabelece um marco legal bem estruturado, assim, bem organizado para a comercialização desses produtos. Se chegar lá, né, esse projeto de lei, se esse projeto de lei for aprovado, as associações de médicos, de profissionais de saúde, por exemplo, certamente vão questionar a lei lá. Como já fizeram no passado, inclusive, tá? Teve no passado uma ação direta lá de inconstitucionalidade em que foi proposta, se não me engano, pela Associação dos Profissionais de Saúde, que contestou a lei do Congresso, que, contraria na decisão da Anvisa, permitiu a comercialização de algumas substâncias de produtos anorexígenos, né, para fins de redução de peso, ciclotramina, essas coisas. Então a Anvisa tinha proibido e o Congresso editou uma lei e falou, não, pode comercializar. Nesse caso, o Supremo disse que a lei era inconstitucional, porque ele falou o seguinte, bom, olha só, o Congresso, você pode tratar de comercialização de produtos. Isso não é uma competência privativa ou exclusiva, né? Só da Anvisa, você pode. Agora, você editou aqui uma lei que não estabelece nenhum mecanismo de proteção. Você só falou, basicamente, pode comercializar. Entendi. Então, você não estabeleceu proteção mínima, né, suficiente, né, que essa é a expressão lá das decisões, proteção suficiente, e você tirou a Anvisa da jogada. A Anvisa não pode, segundo a sua lei, aprovar, analisar um produto ou não. Então, isso você não pode fazer. O Supremo disse a mesma coisa quando julgou a ADI que foi proposta contra, não sei se vocês vão lembrar, daquela pílula do câncer, lembra? Que era uma substância que era fabricada foi produzida pela USP e que, né, supostamente tinha um efeito milagroso no tratamento de câncer. Então, teve um clamor popular muito grande pela substância, pelo produto. E a Anvisa disse, eu não recomendo porque isso não tem comprovação de segurança. Não tem teste, ensaio clínico, né, ensaio com ser humano, gente doente, em lugar nenhum. Isso não tem comprovação. E o Congresso, pelo clamor popular, foi lá e editou uma lei dizendo, está permitido, pode fabricar e distribuir. Aí o Supremo disse, não pode. Você não pode impedir que a Anvisa, né, analise esses produtos, se eles são seguros ou eficazes ou não, nem simplesmente permitir a comercialização sem estabelecer mínimo de proteção. Então, o Supremo já disse que o Congresso pode contrariar a Anvisa, desde que respeite, né, essas questões. E o projeto da Soraya, né, ele é bem estruturado, sabe? Ele tem começo, meio e fim, ele leva em consideração essas dinâmicas de produtos diferentes, de aquecimento de tabaco, de nicotina, de sem nicotina. Então, ele estabelece especificações técnicas de composição para cada um desses tipos de produto. Ele estabelece restrições de publicidade, né, bem interessantes, até inspiradas na lei que regula a publicidade de cigarro convencional. Chega a um nível de especificidade grande, assim, de, por exemplo, você não poder relacionar o produto com melhor performance sexual, com atividade esportiva, por exemplo, né? Isso, inclusive, é uma vedação da lei de propaganda que já existe. Exatamente. A lei de propaganda estabelece que você não pode relacionar, né, com bem-estar, né, inclusive com atividade esportiva, e chega a falar olímpica ou não olímpica. Que é curioso, né? Que eu fico imaginando quem é que poderia argumentar que não olímpica ou ser olímpica seria um critério. Mas, enfim, tem essas previsões. Então, é um projeto que, na minha análise, né, na minha humildíssima opinião, ele passa por esse crivo do Supremo. Então, se o projeto de lei, né, for aprovado, e ainda tem também a senadora também propôs um decreto legislativo para suspender a decisão da Anvisa. Então, tem essa possibilidade, né, de acontecer. Então, se o projeto for aprovado, chegaremos ao Supremo. Se o projeto não for aprovado, por algum motivo, e aí não pode ser aprovado, sei lá, não tem contexto para isso, cenário, clima, enfim, muito provavelmente as indústrias, ou a associação das indústrias do setor, só tem uma saída para poder explorar esse mercado e comercializar o mercado e, assim, né, garantir, né, produtos mais seguros para a população, que é levando a discussão para o Supremo. E aí também tem precedentes legais do Supremo que criam um contexto favorável para esse tipo de debate. Pô, legal. E, cara, você falou uma coisa aqui que me chamou a atenção. Você falou que tem alguns produtos desses, eletrônicos, que eles não usam nicotina, não usam tabaco. Já que tem a proibição, não teria como você, tipo, reclassificar o produto para sair da proibição da Anvisa e conseguir vender aqui no mercado interno? Isso é engraçado mesmo, porque eu tenho essa sensação também, porque alguns não têm. Então, como é que ele entra na mesma gaveta, digamos assim, sim. de produtos com a nicotina? Sim. Me parece uma... Porque se tem produto que não tem a nicotina ou se não tem o tabaco, Como é que tá classificado no mesmo ele é uma lugar, né? essência. Aí vai, por exemplo, sei lá, um narguilé da vida. Narguilé, chama como você quiser, cada um chama do jeito. Eu vou falar narguilé.
Cara, o narguilé é essência. Às vezes você bota tabaco, não. Tem a galerinha que bota, né, a perninha de grilo ali pra fumar também. E aí você, porra, queima no carvão, bota água, fuma aquele negócio, passa de boca em boca. Eu lembro que até na época do Covid, Super higiênico. a Anvisa fez uma nota dizendo que não era pra usar narguilé porque passava de boca em boca, aumentava o nível de Covid, de propagação do Covid. Então, assim, por que o cigarro eletrônico, o DEF, tem essa rejeição tão grande, essa proibição tão grande, se tem vários outros produtos que estão aí comercializados e são legais no Brasil? Acho que tem só pra concluir. Claro. Acho que tem um fator novidade nisso aí, que aí gera um conservadorismo natural para não vamos mexer nesse vespeiro aí, porque, enfim, pode dar problema. Tem alguma coisa envolvendo isso? Eu acho que tem sim, Rodrigo, acho que tem sim. O narguilé é um produto regulado pela Anvisa. Não o narguilé, eu acho o equipamento em si. O equipamento não, mas o fumo para, né, o fumo para narguilé, aliás, esse é o nome dele, é regulado pela Anvisa, tem que passar por um processo de aprovação e tal. Rodrigo, eu acho que a questão é a seguinte, em relação ao cigarro convencional, né, e acho que a contradição existe com o narguilé, mas ela é muito maior para o cigarro convencional. Concordo. Sim. O cigarro convencional, a decisão de permitir ou permitir não foi da Anvisa. Quer dizer, a Anvisa foi criada em 99 e, né, a Constituição de 88 já tratou desse produto. Né? Tem lá, acho que no artigo 220, lá em um dos parágrafos. Parágrafo 4. Parágrafo 4. Muito bom. Ele fala que a propaganda de tabaco, de produtos de tabaco, cigarro, bebidas alcoólicas, medicamentos, produtos que têm risco, tem que ser restringida e com advertências dos seus riscos. Né? Então, a Constituição parte da premissa que o produto pode ser comercializado, senão não fazia sentido, né, proibir. E a lei que veio disciplinar essa previsão, que é a Lei 9294, que é a lei que regula a propaganda, que vocês mencionaram antes do cigarro, ela tem restrições bem específicas, como a gente estava falando. Também partindo da premissa de que pode comercializar. E a lei de criação da Anvisa fala para a Anvisa, produto de tabaco você tem que regular. E regular só faz sentido se o produto puder ser comercializado. Porque regular é você fazer o ajuste dos interesses, interesse do consumidor, interesse da empresa, interesse do Estado e tal. Regular é fazer esse fine-tuning, esse ajuste. Você só vai fazer esse fine-tuning, o ajuste, se o produto estiver no mercado, senão também não faz sentido. Então, a decisão do tabaco não foi dada para a Anvisa. Eu acho que quando foi dada a decisão do cigarro, ele falou, não, agora eu vou decidir. E a preocupação da Anvisa é uma preocupação legítima, claro. Né? A gente está falando aqui que está lá o servidor da Anvisa, né, mancomunado, pensando só em atrapalhar o mercado. Não é obviamente isso. Um servidor que está preocupado com o acesso de crianças e adolescentes a esse tipo de produto e tal. Acho que o erro da Anvisa está em achar que a proibição ou manter a proibição vai atingir esse objetivo, entendeu? Então, acho que está mais relacionado o erro da Anvisa ao método do que propriamente ao objetivo, entendeu? Inclusive, até o próprio cigarro, que tem regulamentação, a gente vê gente menor de idade, criança, adolescente, fumando cigarro em experiências iniciais, né? Que aí, enfim, pode acabar descambando para lugares mais perigosos até no consumo. Mas é justamente essa pergunta que eu ia te fazer. Você me deu um bom gancho com relação ao cigarro. Projetando uma regulamentação nesse sentido, a gente consegue fazer uma analogia legislativa mais próxima de qual produto, uma vez... claro que eu estou perguntando isso sobre a sua visão que você tem do contexto. Qual é o produto que você acha que a gente consegue fazer uma analogia legislativa mais próxima dos DEFs, né? Que são DEF, exatamente. Dispositivo eletrônico para fumar. Para fumar. Exatamente. Não, a legislação brasileira, né, voltada para o cigarro, ela é exemplar, ela é, né, aplaudida lá fora. E isso é engraçado, é curioso, porque, né, a gente tem muito orgulho, você pega as manifestações da Anvisa, do Ministério da Saúde e tal, né, as instituições de saúde, elas têm muito orgulho, né, da política pública brasileira voltada contra o tabagismo. Eu também tenho. Mas a gente não chegou nesse resultado proibindo o cigarro. Exatamente. Nesse resultado, né? Perfeito. Regulamentando com rigor, estabelecendo, né, as imagens agressivas, né? Acabando com publicidade, então não tem publicidade na TV, né? Só ali no local e tal. Inclusive, eu lembro esse negócio da propaganda da televisão, eu quando era mais novo ainda tinha. E o meu pai sempre falava, meu pai é ex-fumante. Tá. Ele parou de fumar porque ele subia, ele teve que parar para respirar quando estava subindo o primeiro andar da escadaria do prédio que a gente morava. E aí ele falou, não, chega, tô com 35, 40, sei lá, não tá na hora de parar. Tá. Aí ele falava que um dos motivos realmente que trazia um hype, né, digamos assim, pro cigarro à época eram as propagandas da Hollywood. Sim. Hollywood era carro de Fórmula 1. Fazia escalada, e no pico
do Everest, acendia um cigarro. Quem acende um cigarro naquela altitude, né? Porque acho que associava o cigarro Um a um sucesso, certo habilidade. sucesso, a Uma pessoa cool, assim, engaja, né? a um status, a um momento. Assim, cara, o que eu comecei falando é exatamente isso que o Ricardo está falando. Quando o Estado, ainda sob a justificativa de tutelar o bem-estar do cidadão, ele retira completamente de si mesmo o poder de tutelar aquilo. Porque ele se distancia completamente, que é exatamente o que a gente fez com o cigarro. Um exemplo, nos anos 30, os Estados Unidos, foi nos anos 30, nos Estados Unidos, lei seca. Bebida, né? Sim. Fez sentido? Você teve um bom resultado? Essas análises, elas são jurídicas, naturalmente, mas elas também extrapolam e elas têm que ver como a sociedade funciona, como ela se apresenta. Sim. A proibição, ela, em pouquíssimas situações, ela tem um nível de eficácia, principalmente num país democrático. A gente não está no Irã. Não. Não, tá, Diferente a forma de você coibir o cidadão de fazer ou não fazer alguma Não, coisa, País sabe? democrático e com um território imenso, né? Imenso. Então, assim, para entrar aqui, É fácil. cara, Paraguai ali. A Natália, Fronteira. a Natália levantou um ponto e na hora que você falou, Natália, veio na minha cabeça. Na audiência do Senado de ontem, Pedro, o diretor-presidente da Anvisa, que assinou aquela resolução da diretoria colegiada, RDC, é o nome da norma da Anvisa, lá de 2009, proibindo, que foi o doutor Dicirro Babando, ele disse o seguinte, olha só, lá atrás fazia sentido proibir, porque a gente não tinha muita informação, era um mercado muito pequenininho, muito incipiente, então seria fácil você identificar quem é que estava comercializando, então fazia sentido proibir. Hoje, não faz nenhum. Então, quer dizer, ele mesmo que vivenciou, né, isso lá atrás, reconhece que funcionou por um tempo e depois deixou de funcionar, e aí tem que se buscar uma alternativa. Porque a realidade hoje é o seguinte, ninguém sabe o que está dentro de um produto desse. Sim. Né? Excelente pergunta. Exato. Não, você não sabe. É uma caixa preta. Imagina se você passa mal, por exemplo, né? Chega no hospital. Você não faz ideia, Você né? sabe o que você consumiu? É. Não tem a menor ideia. Você não tem nenhuma ideia, não tem embalagem, sabe como você Nem compra por experiência internacional a gente tem acesso a essa informação. É ilegal, né? É. Então você tá comprando de quem? O que o cara botou ali? Claro. Semana passada, não foi semana passada, mas algum tempo atrás saiu uma reportagem no Globo Repórter, que estava falando até de cannabis, o foco era cannabis, mas eles falando que uma organização criminosa conhecida por tráfico internacional de droga, olha o nível, né, da galera, foi pega e eles estavam pegando óleo de cannabis, que é difícil de vaporizar, e juntava com uma substância que é altamente tóxica para o ser humano. E isso estava sendo vendido, pô. Esse é o tipo de produto que você encontra no mercado exatamente. hoje em dia. Porque é um produto que não passa por nenhum critério, não Porque tem nenhuma tá revisão da regulado. Anvisa, exatamente, não tem nenhuma regulamentação. Gente, que loucura. Gente, Peraí. E a reclassificação? Não tem como você tirar, já que não tem. O ponto é o seguinte, esses produtos existem, mas eles não são o maior volume, entendeu? Entendi. Então, a Anvisa não vai parar para olhar para essa realidade se ela está preocupada com o maior volume, que são os produtos de tabaco, O os produtos cenário de mais nicotina. moderno. Exatamente. eu vou agora fazer o gancho para vocês nos seguirem nas redes sociais. @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, além de Manda Pro Jurídico Podcast nas principais plataformas de áudio e vídeos. Spotify, YouTube, etc. Inclusive, batemos um vídeo com 1,8 milhão no nosso no Instagram. Mais um? Não, foi aquele até agora, né? Mais de 1 milhão é o da terceiro. doutora Charlene. Sim, mais um. Tem 2 no TikTok, agora tivemos o nosso primeiro no Instagram. Estamos Boa. chegando em lugares perigosos. Ó. Daqui a pouco a gente já pode representar no Congresso Nacional, falar em prol da comunidade jurídica. Será que a gente vai chegar nesse lugar? Quem sabe? Rodrigo, Não. a gente vai, né, Rodrigo? A gente vai, né, Rodrigo? A gente pega. A gente vai. Mas agora, cara, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais sobre a sua atuação e como você chegou nessa posição de abordar esse tema e trabalhar, investir seus esforços nesse tema. Você trabalha com direito regulatório. Isso. Como você enxerga esse mercado de direito regulatório? Porque eu entendo que no mundo de cada vez mais de inovação e que cada vez mais aparece coisa nova na nossa frente, que vem coisa de fora e etc., a gente pode considerar que o direito regulatório pode se encontrar num lugar de oceano azul no mercado, hoje em dia, dentro da advocacia? Rodrigo, certamente, assim, né, ainda mais a gente olhando para a realidade hoje de inteligência artificial e tal, cada vez mais o trabalho simples de apresentar uma informação, né, ele vai ser algo trivial, ninguém vai precisar de advogado para isso, né? Eu acho que a profissão de advogado vai existir exatamente em função da experiência do indivíduo que consegue alinhar essas informações, né, com o que já vivenciou e dar uma orientação para aquela pessoa que tem que tomar uma decisão, se vai fazer assim, se vai fazer assado, se tem risco, se não tem, como é que reduz e tal. E para isso, para você ter essa capacidade, acho que você tem que, né, o advogado ou a advogada tem que estar
muito especializada no assunto em que ela está trabalhando. E a advocacia regulatorial é isso, né? Você trabalha para um setor praticamente, né? Na maioria das vezes, né? Exatamente. É óbvio que tem pessoas, né, que conseguem, né, trabalhar em outros setores e tal, mas aí são em discussões mais jurídicas, em que o conhecimento do mercado não é tão relevante. Mas nessas discussões de alta complexidade, como uma essa que chegaria no Supremo, você precisa saber como é que o mercado funciona, como é que é o Sim. produto, como é que, né, quais são as variedades, quais são os problemas e tal. E isso você não consegue fazer, né, em vários setores. Então, e se você parar para olhar, por exemplo, para a realidade brasileira, né, em termos de mercado, o Brasil, acho que é o sexto, depende da referência, é o sexto ou quinto, maior mercado de medicamento, porque é o maior na área, né, o maior produto nessa área. Lá em 40, 50 bilhões de dólares o mercado. O mercado americano, que é o maior, tem 600. Na semana passada eu estava num evento, né, da Associação dos Advogados que trabalham nessa área lá nos Estados Unidos, né? Aonde, inclusive, estava lá o pessoal da FDA falando sobre os déficits, enfim, dando as informações. Lá, o mercado é tão grande que o advogado só trabalha com produto de tabaco, não trabalha com mais nada. Ou o cara trabalha com medicamento e não trabalha com alimentos, ele trabalha com cosmético e não trabalha com produto biológico. Tamanho é o volume de trabalho, tamanho é a necessidade do conhecimento especializado. Obviamente que a gente não tem esse potencial de chegar no mesmo, né, como o Brasil, chegar no mesmo tamanho do mercado americano, enfim, por vários fatores. Mas a gente está longe ainda do nosso melhor momento, tá? Entendi. Então, né, se tem uma pessoa que tem interesse nessa área, eu te digo, o escritório, né, começou há 10 anos com 20 pessoas, hoje temos aqui mais de 300. Então, né, trabalho tem e a gente gosta de gente boa, então manda currículo. Vocês ouvintes ainda receberam esse Informação convite, né? privilegiada e um Exatamente. convite. Mas eu fiquei com uma dúvida. Ricardo, por que você acha que a gente não está no melhor momento e o que você acha que faria sentido para a gente chegar no nosso melhor momento? Eu acho que em termos... Bom, tem condições, enfim, estruturais, né, do país que, né, obviamente acabam impedindo, né, o desenvolvimento de atividade econômica. Mas eu diria, Natália, que está mais relacionada ao nível de fiscalização da Anvisa. A gente está falando agora, a Anvisa tem um setor que está de tabaco, Sim, 11 pessoas. Né? Na equipe que eu trabalho no escritório, a gente tem mais gente do que isso. Mas como é que pode? Entendeu? Então, né, a Anvisa precisa, né, urgentemente de apoio financeiro, de estruturação da contratação de servidores e tal. Tá? Então, e acho que a indústria tem um papel importante de, né, jogar essa pauta, né, empurrar essa pauta para frente. Sim. Então, na medida que a Anvisa começar a fiscalizar melhor, começar a identificar mais problemas, as pessoas vão passar a ter mais cuidado. Porque nos Estados Unidos, né, quando você vai submeter um pedido de aprovação, por exemplo, de um produto, isso não vai para o FDA, né, para a Anvisa de lá, sem passar por um advogado. Esquece, não tem a menor possibilidade. Por quê? Porque você der um passo errado, a consequência é muito grande. Pra você ter uma ideia, o FDA lá nos Estados Unidos, né, já emitiu o que eles chamam de, como se fosse uma comunicação de sanção, né, de penalidade, eles chamam de warning letter. Ele já emitiu para produtos de tabaco 500. Quantas Anvisa emitiu? Nenhuma. Então, eu acho que o ponto que vai realmente mudar um pouco e criar mais oportunidade é um aumento de fiscalização, o que vai levar as empresas a se preocuparem mais com essas questões e precisar de apoio jurídico, né, nas suas respectivas áreas. Então, assim, eu estou concluindo isso, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Você entende que quanto, vamos supor assim, mais bem estruturada a Anvisa for, melhor, inclusive, para o mercado. Claro. Sim. Porque, naturalmente, vai conseguir ter uma maior regulação. Absorver mais demanda. Vai absorver maior demanda. Que tem uma demanda reprimida. Certamente. E a empresa que, né, a empresa séria é a empresa que atua dentro das regras. Entendeu? A empresa séria quer trabalhar dentro das regras. O que ela não quer, e aí é uma concorrência desleal, porque cumprir com regulação é custo, né? Você tem que ter funcionários, você tem que ter processo, tudo é custo. Então, a empresa que cumpre com a regulação e compete com quem não cumpre, ela está concorrendo de forma desleal. Fazendo um paralelo não tão óbvio assim, a gente tem um grande amigo que eu trouxe para o Manda, né, que é o Udo. A gente estava falando antes sobre a regulamentação das apostas esportivas, que também tem um estereótipo ali um pouco complicado, né? Tá. E ele fala justamente isso. As empresas sérias de apostas esportivas querem justamente trabalhar dentro das regras. Só que para trabalhar dentro das regras, é necessário que existam as regras. Claro. Então, é perfeita essa colocação. Eu acho que faz todo sentido, porque justamente a falta delas é que promove todos os problemas que a gente vê hoje em dia. Inclusive, se você vai no Instagram qualquer da CNN, do Globo, qualquer fonte de informação, você vai ver jovem tem dano pulmonar em função do uso dos DEFs ou do vape, como eles falam comumente. Dito isso, a sua fala, o que a gente vem ouvindo dos nossos
dos nossos parceiros aqui do Mana, que conversam com a gente, a regulamentação quanto mais delicado é o produto, mais importante é que haja a regulamentação desses produtos, correto? Sem sombra de dúvida. É porque a ausência de regulamentação ela favorece o ilegal, né? O mercado ilegal. E a regulamentação bem feita favorece o mercado consumidor. Favorece o mercado consumidor que contribui com o imposto, que dá emprego, gera emprego. Enfim, Exatamente. é o mais positivo. Eu juro pra vocês, assim, eu tô num momento da minha vida que quando eu vejo esse tipo de discussão, assim, tão acalorada no Senado, eu falo, eu tô pensando muito diferente dessa galera, assim, porque eu falo, não vejo nenhum nível de racionalidade. E essa discussão ainda em relação aos déficits, ela não é uma discussão tão acalorada socialmente, porque eu entendo que existem alguns posicionamentos que eles são usados como fator político. Mas essa especificamente, nem nesse ponto eu vejo. E, Natália, é engraçado você falar isso. Durante o processo da Anvisa, ela fez uma pesquisa de percepção, né? Que era para entender como é que a população, como é que o mercado consumidor olhava. A maioria das pessoas que participaram foram pessoas físicas, assim, 98%, tá? A maioria esmagadora das pessoas físicas foram a favor da regulamentação. No dia, né, em que a Anvisa conduziu a reunião dela para decidir pela manutenção, né, as pessoas gravaram vídeos. A maioria dos vídeos de pessoas físicas eram, regulamenta porque eu quero comercializar um produto de qualidade. Várias pessoas, assim, no Canadá, por exemplo, a gente está falando de cenário internacional, no Canadá, o governo tem uma propaganda oficial dizendo: use DEF como uma alternativa para você parar de fumar. Então, tem a News parando de fumar, fazendo a transição pro DEF e depois... Mas ainda que você não queira parar de fumar, existem vários estudos, né? Eu ia te perguntar isso, se tinha algum estudo a favor do... Tem estudos de instituições sérias, tem um estudo, né, e aí eu sou advogado, estou aqui falando com base no que eu li, né? Mas tem um estudo do King's School London, se não me engano, onde eles revisaram mais de 400 estudos que foram realizados e tal, e eles concluíram que o cigarro, né, os DEFs, eles têm um nível muito menor de risco, né, para o consumidor do que o cigarro convencional. Tem outros estudos que mostram que ele tem essa eficácia no sentido de ser uma ferramenta, né, para aquele que quer parar de fumar. O Canadá, né, tem essa propaganda. Na Austrália, por exemplo, é um produto que depende de prescrição médica. Então, o médico prescreve para você, e você compra ele na farmácia, como um instrumento para você parar de fumar. Caramba, você não tem evidência nesse sentido? Qual né? O FDA, por exemplo, tem lá né, tem algumas vias de aprovação. Tem a via normal, que eles chamam de PMA e tal, que é para todo produto de tabaco, mas tem uma via que é para o produto que comprova algum tipo, né, de alegação, de efeito, eles chamam de claim lá, né? E tem produtos aprovados. Então, assim, o FDA, a opinião dele oficial, tá no site do FDA, joga aí no FDA do site, você vai ver. No sentido de que esses produtos reduzem o risco quando comparado ao cigarro convencional. Então, ainda que você não queira parar de fumar, você pode querer uma opção que te gere menos risco, né? Sim. E essa opção, legitimamente, ela não existe hoje. E ela não foi levada em consideração, por exemplo, na Anvisa, ou está sendo levada nessas audiências públicas já esse estudo em consideração para se aprovar ou não o PL? Aí, Pedro, aqui é, né, opinião minha, super especulação, né? Quando você para olhar o processo que a Anvisa conduziu para chegar nessa decisão de manter, a decisão já estava tomada. Entendi. A decisão estava tomada. Ela faz referência, mas sempre com porém. Você percebe que ela constrói um processo, né, administrativo ali, a gente que pensa, se eu tivesse que contestar isso aí, ela constrói um processo para dizer, olha, conduzir direitinho, né? Quando você para olhar para as referências e como ela levou em consideração as referências, você percebe que a decisão estava tomada. Entendi. É difícil isso, né? Porque uma vez, por exemplo, você falou que a regulamentação do cigarro foi de 99, correto? A lei atual que regulamenta é de 96. 96. A Anvisa foi criada em 99. Entendi. Por isso, e esse fator que faz, a gente especula, né? Que seja o fator diferencial que tem esse impacto. Porque a Anvisa não teve a possibilidade de decidir sobre o cigarro. Influência sobre a questão. Tem um aspecto até um pouco mais político, muitas vezes, que provavelmente técnico sobre o tema, né? Vou te dar um outro exemplo. A outra vez que a Anvisa foi chamada para decidir sobre questão, né, de produtos relacionados ao tabaco foi quando ela decidiu por proibir cigarro convencional com aditivo, com gosto, né? E essa discussão aí, foi esse o precedente que eu mencionei, como você falou, Pedro? Essa discussão chegou no Supremo Tribunal Federal. Numa ação direta de inconstitucionalidade, onde se discutia a interpretação que a Anvisa fazia da sua própria lei para dizer que ela poderia proibir cigarros com aditivos, né? Era um artigo lá que fala que a Anvisa pode proibir produto em caso de risco iminente. A Anvisa entende que iminente é um risco geral, abstrato, de toda uma categoria de produtos, e o que se defendia lá na ação
foi até a CNI que propôs a ação, era que teria que ser um risco específico, de um produto concreto, um risco extraordinário, não um risco normal do uso do produto, né, e tal. E o placar foi 5-5. Putz. Ficou um empate, porque o ministro Barroso, né, não participou, ele se declarou suspeito. E naquela ocasião, tudo que a gente está falando aqui, aqueles ministros que votaram, né, a favor da inconstitucionalidade, né, da interpretação e, consequentemente, né, da norma da Anvisa, foram nesse sentido. Qual é o sentido de você proibir, né, um produto se existe um cigarro convencional em que né, aí para usar aqui uma expressão, né, comum do direito administrativo, que é o standard, né, as balizas que foram dadas pela Anvisa para tratar desse produto não foi de proibição, foi de permissão com restrição, né? A questão de autonomia individual, você falou isso, né, Natália? Sim. E esse é um tema que está sendo discutido, né, no caso lá da cannabis. Pois é. Quer dizer, justifica o Estado interferir na sua autonomia de escolher que produto você consome se a sua decisão impactar a vida de outras pessoas, por exemplo, né? Exatamente. Se não impacta a vida de outras pessoas, só a sua, por que o Estado vai interferir nesse tipo de debate, né? Então, lá atrás faltou quórum, porque ficou faltando um, então não se declarou a norma constitucional, mas a composição do Supremo hoje é diferente. E totalmente... Então, uma avaliação fundamental. 3 que votaram, né, contra a inconstitucionalidade não estão mais no Supremo, né? O ministro Lewandowski, a ministra Rosa Weber e o ministro Celso de Mello, né? Eles foram, né, não estão mais lá. E dos 5 que votaram pela inconstitucionalidade, 4, né, ainda estão lá. Então, é um cenário, né, positivo para um debate sensato sobre o tema, né? É isso que eu ia te perguntar agora. Eu queria que você apresentasse a sua visão sobre o futuro, os próximos passos desse debate, aonde você acha que a gente vai conversar, não só sobre o ponto de vista legislativo e jurídico, bem como também o ponto de vista da conversa técnica, né? Onde a Anvisa também influencia. E como essas duas coisas acabam se misturando na conclusão que a gente vai chegar nesse lugar. O que você vê? Bom, quando, né, a gente não sabe dizer, mas que vai chegar no judiciário, vai chegar, né? Isso é questão de tempo, né? A questão técnica, Rodrigo, e a gente deve parar para ouvir, né? A gente, eu digo assim, como sociedade. Exatamente, né? Como brasileiro e, enfim, o Congresso, tem que parar para ouvir a vida, sem sombra de dúvida. Mas a questão técnica é o seguinte: vem cá, o produto faz mal? Sim, dependendo da forma como você usar, ele faz mal para a saúde. Tá bom, isso é uma questão dada. Ou alguém vai discutir que cigarro sim, não faz mal. Não. Sim. Então, tá bom, e aí? A gente tem diversos outros produtos, né? A Natália está falando de cigarro convencional, que faz, segundo esses estudos, se você acreditar, mais mal. Se você não acreditar, mal igual. E aí, por que né, para um se permite, um continua para outro legalizado, não? outro não. Qual é o sentido disso, né? Então, eu acho que aqui o debate da questão técnica já está meio traçado. Você tem diversos países, a gente está falando, que permitem regulamentação, usam ele como ferramenta para parar para reduzir o fumo e tal. Então a questão técnica já está posta, assim, não tem muito mais que discutir. A questão é juridicamente correta a decisão da Anvisa de proibir toda uma categoria de produtos com base nesse risco, quando tem esse cenário que a gente está falando. Está correta essa decisão de interferir na minha autonomia, né, da vontade, de decidir o que eu quero consumir, desde que a minha decisão não impacte a vida de outros, né? Acho que esse é o debate que vai ter que ser travado. E eu acho que se ele for travado de forma sensata, eu acho que o cenário é positivo pela regulamentação. Basta olhar para os dados. Inclusive, o Pedro, que já falou algumas vezes, né, teve uma experiência muito bacana na Souza Cruz trabalhando lá, na indústria do cigarro também. Pode até falar, se ele quiser. Eu peguei, inclusive, a transição da proibição de fumar em lugar em ambiente fechado, né? Fechado, tu lembra? 2011, 10, por aí. Já tem tempo, né? Já tem bastante tempo já. A gente, graças a Deus, estou vivo para estar sobrevivendo até aqui. Mas eu lembro que, por exemplo, era engraçado, agora eu posso falar, teve a proibição. Eu entrei podendo fumar em boate, restaurante, tudo, né? E aí eu lembro que veio a proibição. E aí eu lembro que tinha uma galera lá que trabalhava que fumava dentro do escritório. Eu tava trabalhando, tinha o... Cara, imagina ter uma empresa que trabalha na indústria do cigarro, você não pode fumar. Assim, é péssimo pra quem não... Por exemplo, quem não fuma, quando você sente o cheiro, é horrível. Muito ruim. Hoje em dia tá todo mundo acostumado a não sentir. Então quando você sente fumacinha, tu já fica incomodado. Na época, quem frequentava boate noitada nessa época, tu sabe que todo mundo fumava lá de dentro. Mas neblina. Era era quase um gelo seco produzido ali pela baforada. Mas aí teve a proibição e tinha uma gerente
que ainda continuava fumando. E aí a discussão interna era, pô, tu não pode, daqui a pouco alguém vai denunciar, a gente vai, ela... Não, vai ficar... Pô, aqui a gente faz isso, como é que não pode? E aí, assim, ela relutou um mesinho, eu acho que tomou a chamada de alguém lá, e aí ela parou depois de fumar e... O Pedro falou de questão de Souza Cruz, né? Me veio um pouco, né? Aquela questão dos processos judiciais, né? Contra de responsabilização civil, né? Das pessoas que fumaram contra o cigarro. O cenário atual é o seguinte: você vai processar quem? Vai processar a organização criminosa? Sim. Né? Ou vai processar a empresa que não vendeu produto no Brasil, né? Vendeu produto lá fora? Sim. Hoje em dia, o consumidor, né, não tem um produto, né, que minimamente proteja a sua saúde. E se tiver um problema, não tem quem responsabilizar. Não sabe nem o que tá fumando, né, na maioria dos casos, provavelmente. Eu acho que talvez talvez assim, proteger a saúde é na minha cabeça assim de ser humano, né? Assim, minha convicção é não fumar. Mas se você já vai fumar mas você tem que saber o que está ameaçando a sua saúde. Sim. Eu acho que o importante, na verdade, é a consciência do consumo. Não, completamente. Hoje em dia, Decisão a gente informada. não tem. Foi o que fizeram em relação ao cigarro. Completamente. Gente, até bebida, se a gente sair do tema cigarro, beba com moderação, não é pra você cachaçar e ficar louco, né? Precisa chegar nesse tipo de coisa que é notoriamente uma droga que a gente tem interesse em coibir. Se você fala de comida ultraprocessada, Claro. você também tá tentando educar a sociedade para falar, olha, isso te faz muito mal. É a nova regulação que vocês, não sei se vocês já repararam, todo teor produto agora tem alto de açúcar, álcool de sódio. alguma coisa, né? Decisão informada. Nós não somos crianças, somos adultos conscientes. Exatamente. Após receber a informação, vai avaliar o que é para si. Decisão. E já tem a lei que proíbe a propaganda, que eu acho que é interessante. Então, assim, É válida, completamente alguém que tá válida. na foto Sim. tentando te inibir a comprar e compra quem quer. E Rodrigo, você falou um ponto que me veio na cabeça, que é o seguinte: essa questão de você falar de segurança, né, de proteção à saúde, né? Esse é um outro ponto que eu acho que a Anvisa está, né, se equivocando, com todo respeito, que ela está olhando para o produto de cigarro como ela olha para outros produtos. O que acontece? Quando você está falando de medicamento, por exemplo, a lei exige, então, ou seja, o standard da Anvisa para atuar é o seguinte: o produto tem que ser seguro, eficaz e com qualidade. Esse não é um standard para um produto que pode gerar risco para a saúde. Você não exige isso, por exemplo, de cigarro convencional para ser aprovado. Sim. Então, a Anvisa está aplicando para os DEFs um standard que é aplicado para produto que tem finalidade terapêutica. Que não necessariamente é o caso. Entendeu? Então, Isso aí pro advogado é ótimo, né? Porque vai ali, botar pra cima, a sustentação é o ponto 01 ali da Vai na veia ali, vai sustentação. na já desse argumento. As pessoas talvez não tenham esse conhecimento, a gente olha a Anvisa, vê aquela instituição e fala assim, nossa, que coisa, né, mais linda, e erra uma instituição pra gente aplaudir e ter orgulho, mas são pessoas, e pessoas tomam decisões erradas. Claro. O judiciário é cheio de Sim, como casos. judiciário, Exatamente. Às vezes até uma diretriz interna, cara, segura isso aí. E existem muitos, e eu advogo, né, muito contra a Anvisa, então estou sempre na posição, né, na maioria das vezes na posição de criticar a agência, mas criticar com educação, com amor, com carinho. Cara, dentro da profissão. Exatamente, mas e o judiciário está aí como uma opção para correção desses erros. No teu caso concreto, criticar a Anvisa, na verdade, eu acho que muitas vezes o senso comum fala que o advogado atrapalha, o advogado contrapõe, é como se fosse um vilão, né? Só que a gente, nosso curso de Direito, a gente aprende que, na verdade, o advogado é um agente a favor do desenvolvimento das coisas. Sim. A primeira pessoa a se posicionar contra, na verdade, pode ser a primeira pessoa a gerar uma tese que vai vir a ser a preponderante, né? E no mínimo, coloca um contraponto que faz você pensar melhor, né? O outro lado. Talvez o seu argumento, o argumento trazido não seja o que prepondere, mas no mínimo pode trazer um desenvolvimento que já está lá. Uma reflexão mesmo, né? Porque, como ele disse, são serventuários lá da Anvisa, são pessoas que, como a gente, o cara pode ler lá, fazer a decisão dele e depois traz um argumento que faz ele se reconsiderar. Como o Dirceu Barbano, por exemplo, que era o presidente da Anvisa na época, que você acabou de mencionar ele como exemplo. Sim. Lá atrás ele proibiu e agora ele já falou. Não, realmente lá atrás fazia sentido. Outro contexto. Com esses argumentos novos postos, num novo cenário, não vejo mais o motivo da proibição. Tem uma questão também que eu acho que às vezes a gente brinca que o Manda tem um bingo, né? Cada um fala uma coisa sempre. O Pedro sempre fala de obra, a Nath sempre fala sempre cita um livro, alguma coisa. Eu sempre falo uma coisa assim, episódio sim, episódio não, que muitas vezes a gente tem que observar o tempo das coisas. A gente está imagino eu, tá? Você pode até confirmar ou não.
A gente está no momento que a Anvisa tem serventuários, que são serventuários de carreira, que não viveram a transição dessa pulverização do DEF, do vape, enfim. Então, essa dificuldade de entender a novidade, muitas vezes, a gente pode ver isso até no nosso legislativo e no judiciário também, e perante essas novas coisas, por exemplo, a pós-esportiva, inteligência artificial, a própria LGPD, enfim. É natural essa questão dessa maior dificuldade. Eu lembro que a gente estava, aqueles debates com relação ao Mark Zuckerberg, que foi lá em Washington falar sobre a questão dos dados que ele poderia ter corrompido, vendido, etc. Tem diálogos dignos de The Office ali, das pessoas que estavam inquirindo o Mark Zuckerberg, e aí tu olha pro cara, tipo, um cara que beira a genialidade ali na tecnologia da informação e coisas que nós conseguiríamos responder, assim, que a gente responde pros nossos avós, assim, como é que eu faço login na parada? Então essa dificuldade eu acho que é natural mesmo, eu acho que o debate é algo que amadurece com o tempo, a gente falou isso, do amadurecimento do debate, no tema do aborto, questão da França, que a França já regulamentou desde 74. Perante a saúde pública, né? Agora as mulheres têm acesso. É um debate desde 74. A gente e isso foi regulamentado agora, em 2020, com 50 anos de debate. Sim. Mas aí eu não acho equiparado, Rodrigo. Eu entendi seu ponto, mas eu acho que são temas que tocam em pontos completamente distintos e eu acho que não são equiparados. Vale a comparação, na minha opinião, no sentido de o amadurecimento que os debates devem ser. Mas são profundamente distintos, assim. Eu acho que esse menos de 50 anos. Não, eu acho que esse do DEF, do vape, do pod, do e-cigar, ele tem sim esse ponto do amadurecimento, mas eu não acho que essa seja de fato o âmago dessa questão, não, sendo bem sincero. Mas faz parte do âmago. A gente vai concordar e discordar. Eu acho que faz parte sim desse ponto, porque é uma análise de construção de debate, uma análise social. As pessoas mais jovens que têm acesso a isso vão ocupar lugares de decisão, vão ocupar lugares em que vão poder ter maior influência sobre isso. E, naturalmente, eu entendo que vai haver essa flexibilização em prol da regulamentação. Como você pensa assim, né? Você está falando dos fatores que estão levando à decisão da Anvisa de manter a proibição, né? E se esse é o momento do debate, o debate vai amadurecer, né? Qualquer advogado que já trabalhou perante a administração pública sabe daquele brocado, né? Dorme tranquilo quem indefere, né? Então, certamente isso deve ser uma realidade. É um conjunto de fatores. A novidade, o fator de estarem permitindo a Anvisa tomar essa decisão e ela olhando só pela ótica da saúde, uma visão conservadora. Então, eu acho que isso é um fator, sem sombra de dúvida. É um fator social que acaba influenciando. Senhores, mais adicionar a esse debate, diria, muito enriquecedor para o tempo? A gente vai dormir hoje com o brocardo Dorme Tranquilo Quem Ainda Fere. É um pouco traumático você agora está entrando nesse mercado aí de advocacia, de escritório, né? Vai ficar agora um pouco já, né, preocupada com isso aí. Fica aí a primeira dica do Ricardo. Rodrigo, o advogado ele é feito para criar a solução diante do problema. Então, quanto mais problema, melhor. Tô feliz. Faz sentido. Pedrão. Cara, acho que é isso. Acho que a gente vai ter que acompanhar essas audiências públicas que estão rolando. Esse tema ainda está pipocando no nosso Congresso. A gente tem que ver a posição. Às vezes o Senado pode também, sei lá, no mesmo sentido da Anvisa. E a gente está aqui debatendo a possibilidade de ela ser aprovada, mas na verdade não vai. E aí isso vai fazer sentido para as empresas, por exemplo, ingressarem com um pedido judicial no STF ou não, enfim, para tentar viabilizar de outra forma a legalização, porque esse projeto de lei, inclusive, ele não é só comercialização, ele também tem exportação, então você também pode ver o mercado exterior desse produto. Enfim, eu acho que é uma coisa que é um tema que a gente ainda vai falar sobre ele ao longo aí desse ano. Vai chegar, né? Tem muita lenha para queimar. Tem muita coisa para falar ainda. Você vai estar mais convidado para fazer o... Mas aí eu vou ganhar outra caneca, né? Vai ganhar outra caneca, bom, tranquilo. Ricardo, a gente tem que agradecer, porque você veio e convidou pra gente vir aqui no seu espaço. O espaço deles é incrível, gente. Vale falar isso. Muito legal. Pleitei aí pra gente vir mais vezes aqui, porque o espaço é maravilhoso. E não falta né? Não falta tema, claro. A gente agradece. Só pra jogar a sugestão, tá? Cannabis tá aí. Se quiser conversar, vamos falar sobre isso. Eu acho legal, bacana. Pode falar sim. Legal. Boa. Temão. Uma vez autorizado, declarar encerrado o podcast, o episódio 102 do Manda Pro Jurídico Podcast. Assim o faço. Cara, diria que foi um episódio muito elucidativo, muita informação, muito denso.
e a gente vai ter que absorver bastante para que a gente tire as conclusões. Afinal de contas, o que o Manda para o Jurídico faz é justamente isso. Trazer as melhores informações, debatê-las e assim gerar uma conclusão. Conclusão que vai ser diferente sendo a sua, vai ser diferente da minha, vai ser diferente da Natália, do Pedro, do Ricardo. Mas o importante é debater e cada vez mais desenvolver essa bolha virtuosa de juristas que insiste em desenvolver o nosso mercado e desenvolver o direito. Então, tirem suas conclusões, estamos tirando as nossas. E para qualquer outra dúvida, eu tenho certeza que vocês já sabem. Manda para o Jurídico, valeu? Um grande abraço e até semana que vem.